Esse vídeo aqui é para quem quer se formar como responsável técnico ou até mesmo para aqueles que já são, esses profissionais. TRT de execução e TRT de projeto. O que vai mudar e o que pode dar errado? Por acaso você já ouviu algum técnico sendo multado ou tendo alguma obra embargada simplesmente por causa de uma TRT errada? Meu amigo, isso acontece todos os dias. E o motivo é simples: não saber a diferença entre uma TRT de execução e uma TRT de projeto. Tem gente que acha que quem projeta não pode acompanhar a obra. E é aí que o problema começa. Se você está buscando formação técnica por competência, mas ainda está inseguro, ou você que é formado e trabalha com elétrica, edificações, refrigeração ou qualquer outra área, fica comigo até o final, porque eu vou te explicar qual a TRT você vai usar e quem pode acompanhar a obra e o que acontece se você errar. E se você chegou aqui agora, eu sou o Carlão, eu sou o conselheiro técnico e ajudo profissionais com experiência a se formarem por competência e não só terem diplomas, mas também sair sabendo emitir um termo de responsabilidade técnica, fazer um laudo, criar defesa diante dos conselhos e trabalhar sem medo algum. Bom, para quem ainda não sabe, uma explicação bem rápida. O TRT é o termo de responsabilidade técnica dos profissionais que têm formação técnica de base de ensino médio, como os técnicos industriais, técnicos em edificações, técnicos em refrigeração e muitos outros que estão cadastrados diante do Conselho Federal CFT, que é o Conselho dos Técnicos Industriais. Já a RT é a notação de responsabilidade técnica que são emitidas pelos engenheiros que são cadastrados dentro do CREA. Então, os técnicos industriais emitem o TRT e os engenheiros emitem a ART. E a diferença entre esses dois documentos são as atribuições, as limitações que o técnico tem diante de um engenheiro. Por exemplo, um técnico em eletrotécnica pode fazer projetos até 800 kVA e o engenheiro não há limites. Um técnico em edificações pode fazer projetos de 80 metros quadrados e até 2 pavimentos. E o engenheiro da área civil, por exemplo, não há limites de projeção para ele. Eu vou aproveitar para contar a cerejinha do bolo dos técnicos em refrigeração. Querido, se você está pensando em se formar nessa área, entenda que não há limites em projeção para esses responsáveis, Independente da quantidade de BTUs, ele pode projetar tranquilamente. Top isso, Pensa comigo. E você sabia disso? Deixa aqui nos comentários o que você acha. E voltando aos TRTs, cada TRT representa uma responsabilidade diferente. Um erro na emissão pode custar multa, bloqueio de serviço ou até um processo ético diante do Conselho Federal. Quando você se torna um responsável técnico e tem um cadastro dentro do CFT, você verá que lá dentro da plataforma onde emite o TRT, tem muitas opções e duas delas que às vezes geram mais dúvidas, que é a de projeção e a de execução. E como o próprio nome já diz, projeto, ART, de projeto, que é para quem planeja, quem vai dimensionar, quem vai fazer os cálculos, quem vai desenhar, quem vai definir como o serviço será feito de acordo com as normas técnicas e especificações dos materiais. Que você estará projetando e nessa TRT responde pelo planejamento técnico. Por isso que eu sempre falo da importância das ABNTs e especificações e tem gente que quer fazer do jeito que acha que é certo. Já a TRT, que é dos responsáveis técnicos, ou a RT de engenharia, a execução é para quem executa o projeto, quem vai pôr a mão na massa, ou seja, se você instala, monta, faz a manutenção, executa atividades operacionais, essa é a TRT que você tem que emitir. Tem uma pergunta: quem projeta pode fazer também o serviço de acompanhamento e execução? Sim, quem projeta pode acompanhar ou executar, desde que isso esteja especificado na TRT que você emitir, como acompanhamento técnico ou fiscalização de obra. Uma das orientações que eu sempre dou é que, se você projetou, é importante que você acompanhe o que está sendo feito. É importante que você faça essas visitas. E uma dica muito importante que vale o seu like aqui nesse vídeo: é indispensável fazer a finalização do TRT. Se vai só projetar, então finaliza quando você entrega o seu projeto para o cliente. Fala que isso realmente não vale um likezinho nesse vídeo. E se isso é novo para você, eu já te aconselho a fazer nossos treinamentos de pós-formação técnica, independente se você fez por competência, se você fez presencial ou online, porque não é somente ter um diploma, você tem que saber, no mínimo, construir um termo de responsabilidade técnica que te dá um respaldo legal para você trabalhar tranquilamente. E agora vem a parte doída que eu tenho que te contar. E o que pode acontecer se você errar uma TRT?
multa de R$2.000 a R$5.000, processo ético, perda do contrato com o cliente e o pior, ficar impedido de trabalhar, de emitir novas TRTs, né, por determinado tempo. E isso tudo só porque você não deixou claro qual atividade que estava prestando. Bom, agora é a hora de separar os meninos dos homens. Emitir o documento certo vai te dar respaldo para trabalhar com segurança, vai valorizar o seu nome e provavelmente vai te proteger de uma fiscalização, como a gente tem visto tantas autuações aí dos conselhos federais. Uma coisa é fato, quem sabe construir uma TRT não toma multas do CREA e nem do CFT. E se você quer aprender de vez a emitir um termo de responsabilidade técnica corretamente, entender cada tipo de responsabilidade, eu vou deixar aqui abaixo o link para você fazer o nosso treinamento de construção de termo de responsabilidade técnica. E você que não tem formação técnica e tem experiência e quer se tornar um responsável técnico em menos de 30 dias, clica também no link que eu vou deixar aqui abaixo com o termo de análise gratuita e faça uma avaliação sem custo algum. E aí você vai saber se você pode usar a sua experiência para se formar usando a certificação por competência e logo ter um cadastro dentro do Conselho Federal para você poder trabalhar com segurança. E se ficou alguma dúvida, comenta aqui abaixo que eu mesmo vou responder, beleza? Bom, esse vídeo fica por aqui. Um forte abraço, guerreiro. E lembra, a diferença entre um técnico comum e um técnico respeitado está na responsabilidade que ele assume.